Muito bom, meus irmãos, mais uma vez com alegria que nós damos início a mais um estudo da luz da doutrina espírita, do Evangelho de Mateus. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Graças a Deus, mais Vamos uma semana. perseverando, né? Vamos perseverar. Então, a nossa leitura hoje é do livro Ceifa de Luz, capítulo 35, Ao Sol da Verdade. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, está em João 16, 13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agreis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcreveremos a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço fraterno, entendimento e educação. Então, nós vamos elevar nesse momento nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, a todos aqueles que estiverem lá com alguma necessidade, que eles possam ser atendidos em nossos lares, nossas casas, no mundo, né, em toda a humanidade, Senhor. Que possamos, né, nesse momento, acender uma pequena luz através do nosso estudo, que nos ilumine a nós inicialmente, mas que ilumine a todos que possam, porventura, em algum momento, estar assistindo, ouvindo o nosso trabalho. Que é um trabalho simples, é um trabalho que a gente faz até com certa dificuldade, mas que é de muito coração e que tem tido grande proveito para todos nós. Que Jesus, esse nosso divino e amado mestre, amigo de todas as horas, em todas as circunstâncias, possa nos envolver nesse momento, trazendo para nós a lucidez, trazendo para nós as intuições, para que possamos realizar um trabalho que seja proveitoso para todos aqueles que possam nos ouvir. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então é isso, né? Vamos mais um estudo do Evangelho de Mateus. Sempre, né, a gente sabe, é um estudo minucioso, à luz da doutrina espírita, né? A gente usa o texto dos episódios do Mildinho de Uberaba, do Aloysio, e a gente vai, né, buscando mais textos e vai caminhando, né, meu velho? Com dificuldade, mas com perseverança e com muito carinho. E a gente está no final de uma passagem que é um comentário que Jesus faz a respeito da parábola do joio e do trigo, que foi contada para a multidão, mas que agora ele vai explicar de forma mais íntima e pormenorizada para os discípulos. E a gente está no final desse comentário, acho que no próximo versículo, segundo a luz, a gente termina esse comentário, e nesse momento Jesus vai dar um tom de profecia ao seu discurso. Ele vai falar, diz que existem, né, nos evangelhos, né, principalmente o evangelho de Mateus, muitos discursos de Jesus que ele chama de discursos proféticos, que é quando ele fala para o futuro. O mais conhecido como sermão profético está no capítulo 24, né, que quando os discípulos mostram o templo para Jesus, e ele diz, né, que não vai ficar pedra sobre pedra, que vai ter tudo derrubado. Não o templo em si, né, mas ele, né, a gente, com certeza, né, que diz a Luísa, o capítulo 24, nós ainda estamos no 13,
e ainda tem, acho que 13 tem 58 versículos, nós ainda estamos no 42. Segundo a Luísa, a gente já pode até dar spoiler, né, que na semana que vem nós vamos repetir o mesmo, nós não vamos dar conta de fazer tudo hoje. Então, um dia, quem sabe, né, a gente vai estar lá no 24, dá até curiosidade, né, meu velho? É um caso para a gente fazer um especial, que nem a gente fez. Tirando um pedacinho do véu, né, de cada vez. Mas é até interessante a gente pegar um dia que a gente for fazer alguns episódios especial, fazer esse do 24, porque né, é muito, inclusive há pouco tempo aquele Portal C fez um estudo só desse capítulo, sabe? Desse trecho aí. Mas é o que vai falar, né? Que ao longo de todo o Evangelho de Mateus aparecem esses sermões proféticos, e aí Jesus vai usar o quê? Aquilo que está acontecendo, né? Os dramas, as coisas que acontecem naquele século da Palestina, né? Da relação do povo de Israel com o Império Romano, os sacerdotes do Sinédrio, com os doutores da lei, com aquele povo simples, mas ele está contando essas histórias como alertas, como advertências para o mundo vindouro, né, para os dias de hoje. Aí ele fala, né, por isso que fala que Jesus tem palavras de vida eterna, porque as palavras dele não têm uma data. Tudo que ele falou vai ser dito para nós agora. Então, o que ele disse há 2000 anos atrás, a gente tem que estudar, ele fala, né, que vem zipado, né, mas a gente não pode dizer que não serve. Ah, não, isso aí é aquela lá na Palestina, aquele povo era ignorante, aquele povo não sei o quê. A gente não pode alegar, que ele fala, né, os elementos da exegese, né, que é a interpretação em si da coisa, que você tem que tirar, que está hermético, né, o que ele chama de hermenêutico, tirar de dentro daquela caixinha, desembrulhar, trazer um entendimento, e é difícil, né, porque muitas vezes a gente acha que não, né, mas tem pessoas que fazem isso, eu costumo falar que tem até criança que faz melhor do que a gente. Se você conta uma história da coisa, é isso mesmo, né? E lembra alguma coisa, aconteceu comigo a semana passada, aconteceu isso sim. É isso que a gente tem que fazer. Quando Jesus, ele está dando assim, joga, né? Ele oferece lentes, como se ele colocasse a luz do evangelho, né? Para a gente poder... E aí ele fala, né? A gente até estuda a história, a gente vai usar a história para entender a passagem, mas o objetivo não é entender o que acontecia lá. O objetivo é trazer para a nossa comunidade, porque essas comunidades, que nem ele fala, nem existem mais. Não existe mais o Império Romano, não existe mais a civilização daquela época, tudo é diferente hoje, né? A gente tem que estudar os textos, mas trazer para a nossa vida atual, né? Eu achei muito interessante quando a gente fez esse estudo, porque na realidade, assim, a gente usa o desculpismo para não entender como se fosse uma advertência para aquela época. Então, na realidade, assim, o quanto que isso é importante, a gente entender, né, que é uma profecia para os dias atuais, que há 2000 anos a gente está batendo Já ali na está mesma mastigando tecla, isso e ainda não digeriu. mastigando e ainda não digeriu. Mas talvez a nossa percepção em absorver todo esse conhecimento seja justamente porque a gente ficar fixado lá, né? Ao invés de buscar fazer essas coisas que as crianças fazem, né, na evangelização com tamanha facilidade, de trazer o ensinamento para hoje. E quando a gente começa a ter essa consciência, realmente a gente vai ampliando mais, né? E é bonito isso, porque você vê que são civilizações que não existem mais. E aí, quando a gente vê assim também, quem são esses espíritos que viveram lá? Somos Na nós mesmos, né? realidade, somos nós mesmos aí que estamos aí, ó. Preciso ouvir, se tem ouvido, né? Ouvir, né? E olhos de ver. E olha dizer. Porque ele fala, né, quando Jesus diz, Jesus sempre usava essa expressão, e naqueles dias, a gente fica achando que é naqueles dias, mas não é naqueles dias, é nesses dias, né? É hoje. Ele está É se hoje. referindo a esses dias, né? Então, é o que ele fala, que o versículo de hoje é um versículo que vai incomodar e que vai fazer a gente mexer na cadeira, né? Que ele fala. Que é o seguinte: e os lançarão na fornalha de fogo,
e ali haverá o pranto e o ranger de dentes. É Mateus 13:42, é o que ele fala, né? Haverá, né? Lançarão, ou seja, está no futuro. Vai lançar o quê? O que vai lançar? Nós estamos estudando a parábola do joio, então vai jogar o quê? O joio, uma semente, numa fornalha, né? Onde vai haver o pranto e ranger de dentes, que é uma expressão hebraica, dizer, lá do século I da Palestina, que se refere a uma situação extrema de dor, né? Um grau de tensão muito grande. Do ranger, né? Ranger é quando você range os dentes, né? É a tensão. E o pranto é o momento. Eu achei engraçado ele falar, né? Que quando você range é a tensão, mas o pranto é um movimento de relaxar. Você range, mas depois chora. Então a gente está falando, né, que a gente vivemos dias de pranto, de desabafo, de choro, mas também com momentos de extrema tensão e de contração. E a gente traz essas Gente, coisas, né? nós estudamos, né, o fogo, né, que na realidade nos estudos passados falamos muito sobre o fogo, né? E hoje é a questão da fornalha, né? É o ambiente onde esse fogo vai ser mantido, né? Onde que o fogo fulgura, onde a chama arde. E onde é esse ambiente? É onde estiver outro ser humano para me cutucar, para me experimentar. É É. muito, é Não é no muito alto da bonito isso. montanha, né? Não é É, na floresta, na praia deserta, né? A fornalha não está lá, não. A fornalha, porque o fogo é o sofrimento, né? E a fornalha é onde o fogo vai queimar. E é alguém que está lá, né? Tem que ter alguém por ali, onde onde tiver. tiver um motivo, né, de embate, né, que pode ser o estádio de futebol, a casa da gente, o país, a cidade, o condomínio, a enfermaria de um hospital, né, quando você tem que conviver com outro, É, o ônibus, né, fiquei é. pensando, né, quem toma uma lotação assim, cidade grande, todo dia Nossa, tem eu que já andei enfrentar muito aquilo, de ônibus, né? gente. Olha, eu vou falar, não é fácil não, tá? Eu É, pequenininha, eu sou pequena, eu já sofri muito dentro de ônibus, porque eu não alcançava. Tem aquele negócio que pega aqui em cima, tem? Eu não alcançava, não. Eu tinha que me virar, agarrar nas coisas, se eu estivesse no meio dos outros, assim, nossa, é muito difícil. Fora os é. engraçadinhos, né? Fora os engraçadinhos que tem, que costuma ter dentro do ônibus, que já passei muito aperto, nossa Senhora. Dividir o Aí, espaço de trabalho, né, a geladeira. Eu achei interessante porque ele conta o caso da Juju, né, que levava a margarina para o trabalho, né, e que as pessoas acabavam comendo, né. Aí eu falei assim, você acha que aconteceu isso só lá com a Juju, né? não, Mas acontece em todo local, né, que tem a questão da convivência, que é, tem um refeitório, isso acontece o tempo todo, de alguém leva, o outro vai, come, não, até na e organização da sem geladeira. avisar. Eu conheci um casal uma vez que ele era muito organizado, assim, um cara assim, metódico mesmo. E aí tinha o jeito certo de cortar a manteiga, tinha o jeito certo de cortar o queijo. E ela gostava de ter muita coisa na geladeira, ele gostava de ter pouca coisa na geladeira. Aquilo era uma discussão eterna por conta de uma geladeira. E como eram umas pessoas assim, que não certo, eu tinha certa intimidade e, e tinham posses, falei, minha filha, pelo amor de Deus, compra uma geladeira, fica com duas, ele fica com a sua, você fica com a dele, eu compro dois queijos, pelo menos, porque aí você corta o queijo do jeito que você quiser e ele também. Porque era um sofrimento aquilo, para os dois, entendeu? Para os dois. Então, às vezes, a pessoa fica ali num círculo vicioso de queixa, de reclamação, por coisas, às vezes, até bobas. Né? É lógico, é só saber conviver, né? Olha, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, né? Por isso que eu falo que dentro de uma relação tem que ter muita sinceridade. E logo inicialmente, porque se você deixar a coisa ficar ruim, aí depois não tem mais jeito. Mas quando você tá, a relação está nova, mas só que as pessoas, como elas são muito iguais, elas terminam uma relação por um motivo e abrem uma outra relação e continuam fazendo as mesmas coisas e aí continuam tendo os mesmos problemas e acham o quê? Que a culpa é do outro, nunca é dela. Então acho que a gente tem que olhar mesmo, né?
E a gente vê um espaço que eu pensei, é o asilo, né? O asilo é um baita de uma baita de uma fornalha, né? Principalmente, Fornalha. e tá toda hora chegando um foguinho novo, né? Vai um, vem outro, aí entra aí, aquilo parece que é uma engrenagem que às vezes está funcionando bem, tá, de repente entra um de fora, vem um idoso novo, ou um funcionário que sai, entra outro, tudo isso parece que mexe, né? Aquilo tem que se acomodar de novo, e é um aprendizado muito grande por conta disso, né? Então ele fala, né, que A você questão da fornalha, pode falar. a questão da fornalha, a gente tem que pensar muito que o grande caminho para a humanidade é o Evangelho de Jesus. Não tem outro. Hoje eu passei a tarde relativamente numa reunião do Conselho de Saúde, né? Então é assim, todo mundo reclama, né, que a saúde está um caos, mas as pessoas que trabalham lá se esforçam, sabe, para fazer o melhor. É claro que todos nós somos ainda altamente frágeis, né, em termos de entendimento, mas uma coisa que me chamou muita atenção, sabe, que eu ainda fiquei pensando na questão do usuário que precisa dessa saúde, da saúde pública, que precisa desse atendimento, mas infelizmente, assim, hoje, na reunião, o conselho levaram ao conhecimento do conselho, porque está existindo muitas reclamações em termos de atendimento, né, da saúde, e a gente sabe que tudo tem falhas, mas a questão da tolerância zero é muito séria. Então, ainda foi colocado lá que alguns exames são caros, difíceis de marcar, você agenda, você telefona para o usuário, já tal, vai ter que ir, tem que ir no ônibus, e de 20 atendimentos que foram agendados com ônibus disponível para levar em Juiz de Fora, 10 pessoas compareceram. Então, Tirou a vaga esses do 10, outro, né? Tirou a vaga do esses, outro. esses 10 que não foram, então, são pessoas doentes, precisando de um serviço público, mas na hora que foi disponibilizado o serviço para ela, ela simplesmente não foi. Foram avisadas. Então, isso daí, em termos de sistema de saúde, é o caos. Porque, primeiro, marca lá em Juiz de Fora, a parceria é com Juiz de Fora. Juiz de Fora tem a cota para o atendimento dos municípios, né, vizinhos. Da Quer dizer, próxima vez, em quando vez de marcar 20, eles marcam 10 só. aí a pessoa, você vai ficando, é a credibilidade de uma secretaria de saúde que está em jogo. Mas aquele que não foi não quer nem saber. Aí ele vai lá no dia seguinte, eu quero, é um absurdo, você tem que marcar porque eu estou precisando. Então, assim, quanto que está faltando mesmo, vai ter que vir ainda muito sofrimento, infelizmente, né? Para as pessoas acordarem para essa realidade É porque espiritual. ninguém se Eu coloca no lugar do sou, outro, sabe? eu Só olha o seu sou, lado, né? eu sou um ser coletivo que preciso é, ter um mínimo de paciência, tolerância e comprometimento com uma obra coletiva, né? Então é de assustar. Aí às vezes a gente vê assim, pessoal que tem mania do boca do trombone, né? Aí vai, mete o pau, mas é tudo assim. De onde está saindo esse recurso? Quem paga? E por que que eu não faço a minha parte se eu preciso do serviço, né? Então é muito sério. É isso que a gente vai estudar hoje, né? A questão da Sociedade. vida, né? Da sociedade, a vida social e o quanto que a gente precisa refletir nessa questão, né? De todos nós. Porque cada um de nós vai ter seus traumas, vai ter seus tabus, seus medos, suas preferências, mas a gente tem que se enxergar também como um ser social, que precisa viver numa sociedade de maneira equilibrada, né? Aí ele vai lá para o O hospital é um pensamento e ambiente vida, né? complicado, né? Porque as pessoas ficam mais exigentes, estão doentes, né? Essa semana eu fiquei em hospital e fiquei 2 dias no hospital para fazer um exame e a gente vê que as pessoas querem
reclamar mais do que tudo, elas acham que o hospital atrasa mesmo. Às vezes tem pouca gente, os horários não batem uma coisa com a outra. Você tem que ter paciência, esperar, saber esperar, ficar mais quieto, que a coisa vai acontecer, né? Tem gente que fica gritando, achando ruim, nossa, muito difícil. Então ele vai no livro Pensamento da Vida, capítulo 18, que justamente chama Sociedade. Ele vai falar, né, que o Emmanuel é um grande sociólogo, conviveu, né? Ele lembrar que ele conviveu em época que tinha, né, o vídeo e tal, então ele tem esse conhecimento, ele é um estudioso. E aí ele vai falar com muita propriedade no livro Pensamento da Vida. Quer ler? A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra os reflexos de si mesmo. Aí, quando ele faz essa imensa floresta, né, de criações mentais, o que é uma floresta? Né? É um lugar onde existe a biodiversidade. Né? Então, o que é interessante nesse comportamento social é que cada um de nós é uma persona diferente. Cada um de nós é único, com experiências diferentes. Nós, enquanto espíritos reencarnados, já vivemos em civilizações diferentes, em cidades diferentes, né? Cada um traz uma experiência, um trauma, e ninguém é exatamente igual. Mas aí a gente tem que ver assim, que o que a gente vai carregar em termos disso, né? São os reflexos que cada um de nós traz, né, com as suas crenças, quais as crenças que eu formei no decorrer da minha vida, né? E são crenças, Não às só de uma vezes, vida, né, mas de desiguais, muitas né? vidas, né? De Não só muitas de uma vidas, vida, né? mas na perspectiva da espiritual, da reencarnação, né? Eu achei É. interessante ele falar que, né, que, por exemplo, uma pessoa estava encarnada na segunda metade do século XVIII, por exemplo. Podia estar lá encarnada. A outra pessoa, não. Mas é na primeira metade do século XIX, essa pessoa encarnou e o outro desencarnou. Então, cada um no seu tempo, cada experiência encarnatória, civilizatória, cada um viveu alguma coisa. E a gente vai trocando essas experiências. A gente vai vivendo mais experiências, trocando com os outros, né? Eu lembrei, isso eu acho aqui, do livro, de novo, do livro Eustáquio, que eu ainda vou reler, vou ver se eu acho ele para comprar, porque eu tenho ele baixado que eles falam, né? O Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, que ele fala o seguinte, que tem 3 formas básicas de progressão espiritual no tocante às reencarnações pelas quais passa o espírito. É a reencarnação chave, a reencarnação alternativa e a reencarnação preparatória. São tipos diferentes. Às vezes a pessoa reencarna no mesmo lugar que ela vem sempre, às vezes ela é levada para uma outra civilização longe. Então, por exemplo, a reencarnação chave, ele diz assim, destina-se aos maiores e mais importantes resgates que se tem que enfrentar. Por isso que ela é chave. É nela que você vai fazer alguma coisa muito importante. E quer dizer, o reencarnante, no palco dos seus mais graves desmandos, sofre uma trajetória de provas e expiações. Quer dizer, geralmente essa chave é no local onde ele teve mais dívidas. A reencarnação alternativa constitui um apoio ao espírito para que ele se desvincule de sua anterior passagem pela materialidade. Por exemplo, se ele fez uma reencarnação chave que não trouxe progresso, e não será facilmente esquecida. Assim, essa reencarnação alternativa, em local distante do palco dos seus arraigados desvios e com outros seres, quer dizer, ele é afastado tanto das pessoas com que ele se comprometeu, tanto do espaço. E lá nessa reencarnação alternativa, ele tem, vamos dizer assim, um fôlego, né? Uma coisa assim. E aí ele fala que nem sempre uma única reencarnação alternativa é suficiente para deixar preparado um espírito para voltar numa outra reencarnação chave. Dependendo, pois, do livre-arbítrio de cada um e da sua força de vontade de ultrapassar obstáculos resignadamente, poderá ou não haver várias reencarnações alternativas. E tem também a reencarnação preparatória ou estratégica, que é assim, ao realizar o estágio da criatura em uma ou mais reencarnações alternativas, o retorno ao planeta terrestre que deverá preceder a essa reencarnação-chave, denomina-se preparatória. Logicamente, o espírito, mal utilizando seu livre-arbítrio, poderá acumular tantos débitos em uma reencarnação preparatória que não poderá voltar logo após uma reencarnação-chave. Entretanto, de regra,
Quando a entidade atinge a reencarnação preparatória, significa ter alcançado um patamar razoável de evolução, o que o credencia um retorno decisivo. Não existe, portanto, uma regra absoluta nesse encadeamento, pois a designação de cada reencarnação do espírito depende da concentração de determinados tipos de provas e expiações que serão enfrentados na materialidade. Reencarnações chaves têm elevado número de provas e menor número de expiações. Nas alternativas, dá-se o inverso: maior número de expiações, menor número de provas. E as reencarnações preparatórias são equilibradas, com semelhante número de provas e expiações, embora com predominância dessas últimas. Então é interessante, né, como a espiritualidade trabalha e traz para você formas, né, de você, e às vezes longe, às vezes perto, às vezes, né, que nem ele fala aqui, para conhecer outras culturas, outras civilizações, para que você possa ter novas experiências e ter aquilo mais possibilidade. Porque se você só reencarnar num lugar, o que vai acontecer? Você vai ficar acomodado. Então, são necessárias experiências novas, pessoas novas, né? Espíritos para se conviver novos, situações sociais diferentes, porque aí realmente você vai evoluindo espiritualmente, vai estar apto a viver, né, com as diversas circunstâncias e aprendizagens, né? E isso é muito bonito, né? Essa diversidade, esse poder. Já pensou no dia que eu chegar enquanto espírito, olha, ter essa harmonia com a música, né? É lindo, grandioso E a demais, gente até né? falou no estudo essa semana lá nos Espíritos, né, que às vezes a pessoa fica pensando assim, na outra encarnação, será que eu fui um conde? Será que eu fui rainha? Foi melhor não ser, né? Se você quer ser, será que você foi uma rainha escravocrata? Uma rainha má? Uma rainha que ainda tinha cheia de preconceitos? Melhor você achar que foi o certo. Porque aí, mais humilde, né? Vamos ser mais humildes, porque títulos não valem nada, né? Aí ele chama atenção, né, que dentro dessa sociedade humana, né, e com essa imensa floresta de criações mentais, né, aí dentro os princípios de ação e reação funcionam os atos, porque não existe preferência na lei divina. A justiça de Deus, né, é única, ele faz leis perfeitas. Então, uma vez, igual o caso de Judas, né, Jesus imediatamente, né, quando crucificado, pediu ao anjo que fosse ajudar Judas, né? Mas ele não tirou o Judas da situação que ele havia se colocado, né? Porque isso seria ferir a lei de Deus. Então, assim, os espíritos amigos estão sempre prontos a nos ajudar, mas existem resgates que nós vamos ter que fazer, porque de um jeito ou de outro, a gente, na medida que a gente se afastou da lei, né, a gente criou para nós, com uma ação negativa, uma reação, né, de igual intensidade. Então, isso aí é muito sério, que a gente realmente vai ter esse percurso, né? Eu posso, não é igual pena de talião, né? Morreu, vai ter que ser assassinado, né? Assassinou, vai ter que ser assassinado, porque aí também o mal não teria fim. A justiça divina a tem justiça, mecanismo. misericórdia e graça, né? A justiça, misericórdia e a graça. Então, isso aí tem, mas que existe a necessidade de reparação dentro da lei, existe, né, mesmo, não tem como. É interessante que vai ficando cada vez mais complexo, né? Por exemplo, a pessoa nasce, ela a princípio ela nem reconhece a mãe, ela só tem uma ligação muito forte com a mãe. Depois ela reconhece a mãe, depois ela vem o pai, depois vem os irmãos, e aos poucos a sua compreensão de mundo vai se expandindo. Quando vai para a escola, quando, né? Então, isso vai ficando, que ele fala, né? Cada vez mais complexo. Uma coisa é você conviver com 3 pessoas, 30 milhões, vai ficando cada vez mais difícil, né? Que aí ele vai falar até da pátria, né? As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização, ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de alta educação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muita vez de um país para outro, conforme se lhes faça precisa
esta ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Aqui que eu gostei quando o Aloysio deu esse exemplo assim, que ele fala, né? As pátrias é uma criação humana inspirada por Deus. Então, na realidade, ter, assim, né? olha que coisa bonita, né? É preciso ter para diversidade de experiências, né? Justamente para Mas você aí viver ele essas lembra, reencarnações necessárias, né? Você viver essas experiências todas, hora de um jeito, hora de outro, como homem, como mulher, como mais aristocrata, ou mais humilde, mais e você acumulando essas culturas ao longo do tempo, né? Para cada um ter um processo, né, civilizatório diferente do outro, mas eu gostei não também, é, Rita, mas é isso humana, né? Não é de Deus. é, eu gostei quando ele cita o texto de Isaías, né, que ele fala que Jesus derrubou as barracas. Eu também nunca tinha analisado sobre esse ponto de vista, Eu né? também não sabia. Ele, na realidade, fez isso porque havia aquela divisão nos pátios, né? Onde os estrangeiros, os gentios, não podiam. Então, eles começaram a ocupar com barracas, né? Para que eles não pudessem estar ali. Então, na realidade, aquela derrubada das barracas foi para quê? Para abrir espaço para que os estrangeiros participassem das questões do tempo. Achei isso tão bonito também, eu nunca tinha entendido Também não dessa tinha entendido maneira, né? dessa forma também não. Então, porque que ele falava, né? A casa de meu pai é para todos. É lindo, né? Muito Porque uma bonito. coisa Então, eu você queria, vê queria assim, deixar muito claro, né? Muito diferente o patriotismo, que é uma coisa boa, normal, uma coisa sadia até, você ter uma pátria, você ter amor à pátria, bandeira e tal, mas quando vira vira uma coisa doentia, que vira que eles chamam de nacionalismo, nacionalismo, né? né? É uma Aí é doença complicado. E social aí isso grave. aí é o que Emmanuel condena, né? Ele está falando que a pátria é importante, né? Porque Mas esse ela, culto exagerado, a né? idolatria que você faz a ela, né? Tipo assim, quando eu me mato por ela, né? Ou morro, né? Então é o que a gente vê aí acontecendo ainda no mundo, né? As Sério. guerras, todas, que ele fala, né? Que as guerras, todas as guerras do século XX, né? Foram coisa de nacionalismo, né? E ele fala quando o nacionalismo é quando o patriotismo adoece. E aí ele achei interessante ele falar que o patriotismo é o fio da navalha, ou seja, é muito difícil você se manter ali e não virar um nacionalismo, né? Acho que é uma coisa muito próxima, né? Aí ele fala, né? Nossa, Por isso que às vezes a eu pessoa tive reencarna no vergonha, Brasil, né? Depois vai eu tive reencarnar em outro país para poder amar a outra nacionalidade, É. né? E eu tive vergonha quando ele falou, né, que nós, os espíritas, pelo fato de existir, né, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem muitos espíritas que permanecem acreditando que o Brasil é a preferência, né? E na Que vai realidade, salvar o o que mundo, né? é, que é que vai salvar, né? Não é o Brasil, é o Evangelho, né? E a possibilidade aqui da gente ter assim, vários povos reencarnados, né? Cada um reconstruindo uma história diferente, isso é muito importante também. E ele também chama a atenção da gente que a gente não vai reencarnar em determinada nação, em determinada pátria, né? Só por uma questão de evolução. Às vezes você vai reencarnar, por exemplo, na Itália, porque numa reencarnação anterior, eu alimentei o ódio pelos italianos. Então, o que eu faço? Na próxima, eu vou reencarnar lá para mim aprender, né, Aprender a amar, né? a amar, né? É a mesma coisa quando você vê assim, a questão do negro, né? Preconceituoso, quer dizer, foram aqueles senhores de escravos que reencarnaram agora em posição naquela posição, né? Para que eles aprendam a amar, mas aí intimamente eles ainda fazem aquela revolta, né? Se achando superiores, então, independente da cor que carregam, ainda está dentro deles, né? O preconceito em relação à inferioridade do outro, né? Você me deu um outro exemplo que é o contrário, né? Às vezes um brasileiro que reencarnou muitas vezes aqui, que gostava de carnaval, ou de samba, sei lá o que, aí vai reencarnar lá em Tóquio, né?
lá no Japão, e aí fala, aí monta lá uma escola de samba, porque tem no fundo, né, inconsciente dele tem aquela saudade daqui. E a gente, às vezes, é que nem ele fala também, né, dentro do Espírito de você tem dificuldade de conviver com as pessoas, coisas mínimas. Ah, porque ele fala, né, um acredita que o Chico é a reencarnação do Kardec, o outro acha que não. Então, certas coisas tem que avaliar bem, né, para não ficar com pequenas coisas, né? E, afinal de contas, aí tem dia disso, né? Tem dia da consciência negra, tem dia de não sei o quê, tem dia da coisa. Gente, vamos fazer o dia dia do homem, da humanidade, né? Porque é tanto dia de alguma coisa que eu acho que é uma coisa mais comercial também, porque eles dias que vende alguma coisa, mas é muita segregação por conta disso. Né? As cotas, essas coisas todas são complicadas, né? Olha lá, o lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem por intermédio dos breves aprendizados, berço, túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Então, nessa função, né, berço e túmulo, nascendo e renascendo, a gente vai criando experiências, né, cada vez maiores para o nosso aprimoramento. Né? Aí, Rita, o benfeitor continua nos esclarecendo o seguinte, ó, desta forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso, em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da disenção e do crime, assegurando clima favorável aos processos da delinquência. Então é isso, né, que a gente estava falando antes, é as trocas dos papéis, né? Clima favorável, né? É duro, né? É. Você que cria o clima favorável que aquilo aconteça. Né? Não é de Deus, não é Deus que cria nada, não, mas a gente cria isso tudo. Aqui vale um parênteses que as obras psicografias do Divaldo, né, do Manuel Filomeno de Miranda, gente, são altamente esclarecedoras nesse sentido desse círculo vicioso que os espíritos vão criando nas diversas reencarnações, né, quando ainda não são capazes de exercitar o perdão. Eles, inclusive, estão fazendo, Marcelo Shoa com a Denise Lino, estão fazendo na internet, né, o estudo do livro Loucura e Obsessão é muito interessante, porque a gente vai vendo como que a gente ainda faz questão de manter a falta de afinidade, que se você não luta para combater isso em você, você está ali naquela fornalha e vai ficar um longo período ainda sofrendo, quando você pode escolher o caminho do amor, da libertação, do perdão, da amizade, da fraternidade, né? Muito interessante. Aqui, ó. Deus é que faz a revolução. O que ele faz? Uma pessoa que montou uma carvoaria no sertão nordestino, explorou trabalho infantil de forma desumana, queimou árvores nativas, né? Além de explorar a mão de obra local, inviabilizou uma economia, né? Autônoma, sustentável por parte de uma comunidade inteira, quer dizer, olha quanta coisa que ele fez errado. E aí Deus simplesmente resolve isso de uma forma muito fácil. Ele vai retornar como um menino cavoeiro. E aí ele vai, né, ter esse sentimento. O menino que era um baita de um produtor, né, de carvão vegetal, vai vir sofrer, vai respirar aquela fuligem, vai aprender, como a gente disse, né, há que haver o escândalo, né, no trabalho anterior, mas é daquele que cometeu.
Sabe Então, que ele falou uma frase também que me chamou muita atenção. Aí ele fala assim, o Aloysio, né, exemplificando, né? Não faz muito tempo que nós costurávamos a boca de nossa, escravo. de costurar a boca de escravo, Eu ele achei não isso contar tão aquilo que era forte, verdade, mas que que era sempre fica esse verdade. problema. Olha que coisa séria, né? E às vezes a gente vê determinadas situações sociais aí, a gente não usa da indulgência necessária para ter um entendimento a respeito daquilo e se coloca numa posição de superioridade, né? Mas na realidade, se hoje isso daí já está mexendo com a gente, é porque existia aqui em nós e já começou a nos incomodar. É o que a gente tem que pensar sempre. Mas eu fiquei impressionada também com outro exemplo que ele dá adiante, que ele fala assim, por exemplo, um mega empresário, um grande agropecuarista, violento, que usou a milícia, por exemplo, que tinha capanga armado, que impunha o seu domínio de alguma forma, né? Volta como? Numa reencarnação muito miserável, numa favela, numa zona de periferia. Ele não é mais rico, né? Não tem Mas mais vai ser aquele o pudor. chefe. Aí o que ele vai fazer? Ele vai, como ele está na periferia, ele vai começar a usar o tráfico, usa o comércio ilegal de armas, cria uma milícia própria e vai ser de novo um senhor feudal, só que agora vendendo drogas. Isso é muito sério, né? Muito sério. De alguma forma ele se manteve na mesma situação. E só piora, né? Independente do aspecto financeiro, né? Ou seja, ele não Segue. aceitou aquele papel, ele não aceita o papel, é uma rebeldia, né? E aí vai através da violência. Ele fala Só que também aí, aquele que nesse, foi abandonado pelo poder público, né? Que nunca recebeu a mão generosa do Estado, que o Estado deu as costas para ele, sofreu com a miséria, passou a nutrir um ressentimento pelo Estado e pelo poder público. Aí na outra encarnação, ele tem a oportunidade de ser um político para fazer o bem naquele ambiente onde ele viveu, só que em vez disso, o que ele faz? Ele está ressentido, tem mágoa, ele emperra a a máquina, mágoa fala mais fácil. né? Quer dizer, é lógico que não é sempre assim, né? Pode acontecer diferente, mas se o espírito continuar rebelde, se ele não aceitar a situação, né? Não aceitar o sofrimento. Se não tiver o conhecimento, hoje eu tenho muito claro isso, assim, para mim, pelo menos, é o conhecimento que a doutrina espírita, que eu agradeço a Deus todos os dias ter reencarnado e ter tido a possibilidade de conhecer o Espiritismo. Não que o Espiritismo seja a melhor das religiões, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer assim, que ele me mostra que nós somos espíritos imortais e que se a gente Né? não vencer as nossas fragilidades, as nossas más tendências, a gente vai ficar, né, patinando no mesmo lugar, sem evoluir, sem progredir. Então, que essa Fala, né? consciência vai fazendo a diferença para nós. Né? Porque a sociedade, né? Ele fala, né, que a situação da sociedade, as questões sociais são muito complexas. E tem essa lente, né, que ele chama de lente da doutrina espírita, a gente não consegue entender. Não tem como ter entender, né? Aí é onde as pessoas às vezes ficam revoltadas, falam, ah, o mundo não tem jeito mais, acabou, é difícil, né? Aí, olha, ele fala, olha, sociedades que ontem escravizavam o braço humano são hoje obrigadas a pagar por filhos do próprio seio aqueles que elas furtaram a terra em que ele situava o degrau evolutivo. Né? Então não adianta, gente, esse compromisso, que o mundo está aí do jeito que está, não é responsabilidade só de um, é responsabilidade nossa coletiva. Se a gente desorganizou a sociedade, nós vamos ter que organizar de novo. Não tem outro caminho. Tem dívidas grandes para pagar em termos de escravidão, em termos de preconceito. Nossa. E o pior não é isso, eu vejo. A gente não só está devendo, como continua se endividando também. Né? Muito mais então, sério. Isso é mais sério. E se você estiver só pagando, ainda estava bom. Ah, pagando dívida de trás. Tá. Não, mas só que a gente já está acumulando dívida ainda. Ainda tem muita coisa para a gente resolver. Né? Agrupamentos separativistas que humilham irmãos de cor,
voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto das avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram noutro tempo a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. A sociedade humana é filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando para os cismos da vida em obediência aos ditames da evolução. Quando ele fala aqui que a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, né? Aí lembrei do exemplo que ele deu, né? Da água, que você coloca o pó de café, né? Muito legal, né? Vai passar pelo filtro, né? Qual que vai ser o resultado? A gente vai ser um bom café, vai ser saboreado, ou ainda nós continuaremos, né? A ser a borra. Muito, né? É uma Vai escolha ter que nossa, voltar a coar de novo, né? individual, né? Se está como borra, vai ter que ficar lá na fornalha para voltar. Ele Né? dá Não o para, exemplo também não. de uma pessoa que mora no Leblon, que vai para a praia, né, com o seu biquíni lá de grife, de marca, de repente aparece aquele menino, né, negro, descendo do ônibus com um shortinho barato, que vem da Zona Norte, né, que o pessoal chama de farofeiro, né? Ah, os farofeiros estão chegando na praia, né? Como a gente já usa isso. Eu me lembrei que eu sempre gostei muito de acampar, eu e o Lico gostamos de acampar. E a gente parava em qualquer lugar, não tinha muito regra, não, não se vestia, vestia, né, biquíni normal, né, e nem levava muita roupa, porque a gente acampava mais na praia mesmo. E aí tem, lá no Rio tem aquela famosa praia de Búzios, né, que só tem casa chique, não sei o que lá. Aí nós simplesmente paramos, nós fomos na época, não tinha motorhome não, tinha uma barraquinha que montava em cima do teto do carro. Você chegava e abria, aliás, o meu trabalho na sala tem igual. Ela simplesmente abre em cima do carro, ela é montada em cima do carro, você puxa, ela abre e vira uma barraca. E a gente colocava num carro grande, ele tinha um caminhonete tão grande assim, que a gente fazia de cozinha, de tudo ali. E a gente chegava em qualquer lugar, abria aquilo, nós simplesmente paramos lá na praia de Búzios, abrimos uma barraca, fizemos churrasco, não sei o que lá. Daqui a pouco veio um guarda e falou assim, ó, isso aí não pode fazer aqui não. Aí ele falou assim, por quê? Cadê a lei que fala que eu não tenho, que eu não posso? Eu não estou sujando a praia. Ah, não, mas aqui só tem casa. Eu digo, o problema deles, eles vão ter que arrumar uma lei para me tirar daqui. A hora que eu acabar o churrasco, eu vou embora. Eu só vim aqui para isso mesmo, nem vim ver a sua praia, não. Aí, sabe, quer dizer, mas aquilo é uma coisa, isso incomoda, porque ali é só lugar de gente chique. Então tem isso, né? Que incomodam, né? Aí ele fala, ônibus lotados por cidadãos da Zona Norte do Rio, do Morro da Periferia, não são bem-vindos na Zona Sul, porque incomoda ele. Então a gente tem que é o que a Humana está falando, né? Citadinos, aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura. Que classe obscura é? Né? Ele dá a explicação, né, que a aristocracia vem do grego, aristo, que é um grupo de elite, e kratos é poder. São pequenas, né, uma quantidade pequena de pessoas, um pequeno grupo que tem poder, Acham que né? tem poder. E é um poder familiar. Algumas poucas famílias que têm muito poder socioeconômico que vivem no ambiente urbano, por isso que são citadinos aristocratas, mas são insensíveis. E a classe obscura é aquela que não aparece na história. Também achei interessante ele falar. Né? Você vai conhecer o nome do comandante do exército, né, do final do século, né, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, Delfim Moreira, né, no século XX. Mas qual é o nome do camponês que trabalhava na roça no interior de São Paulo? Ninguém sabe. Né? Ele fala da dona de casa que lavava roupa no morro. Ninguém sabe o nome dela. Então, a gente só conhece, né, as pessoas que ficam famosas, que é a aristocracia, né?
E a grande parte de nós ainda continua, né? Muitos espíritos, irmãos nossos, né, continuam para nós invisíveis. Né? Enquanto tiver uma aristocracia insensível a essas classes anônimas, obscuras, oprimidas, a civilização está doente. Né? A gente ainda está doente, e muito doente. E aí ele vai para o livro, né, do Emmanuel, né, que é Vozes do Deserto, capítulo 34, né? Aí ele fala, o espírito humano está esgotado com todos os recursos das reformas exteriores. Para que a fórmula da felicidade não seja uma banalidade vulgar, é preciso que a criatura terrestre ouça aquela voz. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os reformadores e os políticos falarão inutilmente da transformação necessária, porque todas as modificações para o bem têm de começar no íntimo de cada um. É por essa razão que todos os apelos morrem na atualidade na boca de seus expositores, como as vozes clamantes no deserto. Ninguém os entende, porque quase todos se esqueceram da transformação de si mesmos. E é ainda por isso que no frontispício social dos tempos modernos no planeta terrestre pesam os mais sombrios e sinistros vaticínios. É muito sério, né? Aí quando ele fala assim, né? Ninguém vai entrar na regeneração com um ano, né? Com só um anozinho de pandemia, né? A fornalha ainda vai ser muito maior. E não nos iludemos, porque se a gente ainda vai ter que passar por muitas situações dessa, porque a gente não está se modificando. Ele já comenta, né, que esse livro de Emmanuel é anterior ao livro Pensamento de Vida, né? E ele está sempre falando a mesma coisa. Né? Que ele já alertava sobre essa questão das místicas, né, nacionalistas, e que esse texto aqui vai surgir aonde? Entre guerras. Em período de guerra. Depois da primeira e antes da segunda. Quer dizer, Emmanuel teve esse discurso. O problema do nacionalismo. Né? E teve esse discurso, né, anticristo do Danúzio, né? Abençoa os, ele fala no discurso dele, que ele defendia, né? Abençoa os ventres maternos que tiveram a aventura de gerar um soldado para os massacres da pátria e exaltam o adolescente que encontrou numa ponta de baioneta o seu primeiro e último amor. Olha que discurso pesado, anticristo mesmo, né? Que se a gente não acreditar no poder do Evangelho, e não adianta, tudo mais vão ser reformas e políticas, né, que não vão trazer a transformação necessária. E aí ele cita, né, várias questões políticas aí, mas se não houver a mudança do homem, né, ele não chegou a ler, mas a Revista Espírita, que está na descrição do vídeo também, que tem um artigo, Fundamentos da Ordem Social, aí eu achei interessante porque ela ressalta muito a questão do espiritismo, né? O espiritismo é o progresso moral, é a elevação do espírito na via conducente a Deus. Ele traz a fraternidade pública, é o único meio de elevar um estado social. Então, falando esse artigo todinho, né? Que sem a fraternidade não tem jeito de haver reforma social. O que vedes? Aí ainda faz uma pergunta depois assim, ó. O que vedes sem a fraternidade? Aí ele fala, sem a fraternidade, o que a gente consegue enxergar? O egoísmo e a ambição. Aí fala que a gente tem que separa, né? É o que ele falou semana passada, né? Se divide, se separa, não está bom. Com a união, apenas há um objetivo, pois há um só pensamento, um só desejo, um só coração. Uni-vos, pois, meus amigos. Então, é questão da união, né? De trabalhar, de se respeitar o diferente.
Cada um pode ser do seu jeito, gente. Desde que você não agrida o próximo. Né? Eu posso pensar diferente de você, ideia, pode ter uma, né? Só não posso trazer prejuízo. Aí, se eu tenho o egoísmo e o orgulho, eu vou te trazer prejuízo. Agora, se eu trabalho em termos de fraternidade, não. Eu vou querer o que é bom para mim, para você, para o meu vizinho, para aquele que trabalha para mim, né? União inteiramente simpática, que deveis tomar a resolução irrevogável, irrevogável de ser desunidos pelo pensamento comum a todos os espíritos da Terra. E eu achei interessante que ele fala que quem dá essa comunicação, né, é um espírito, Leon de Muriani, é um espírito protetor. E esse nome é completamente desconhecido até do médium. Isso prova que para ser um espírito elevado, é desnecessário ter um nome inscrito no calendário ou nos fatos da história, e que entre os que se comunicam, muitos há que têm os nomes desconhecidos. Aí eu lembrei daquela história também que a gente vê em termos de doutrina espírita, né? Que às vezes as criaturas que passam totalmente ninguém percebe, tem uma existência tranquila lá no campo, ela está conseguindo manter a vibração do planeta. Né? Como que isso é grandioso, né? Então é isso, é trabalhar em termos de fraternidade mesmo. Tem outro caminho para nós, não. Depois da nossa hora. Pode dar para ler mais um textinho ou outro. Tá? Deu? Eu não marquei ele, não. Não, pode ser mais uns 5 minutinhos, não mais. Eu tinha uma coisa aqui, mas é muito grande. Deixa eu ver o que eu tenho em urgência. Ele faz aqui, ó, civilização, está no livro 6 de Luz, capítulo 36, civilização e reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparência de exterior. Está em Lucas 17, 20. A terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas, a questão de ninhos gigantescos de cimento e aço, por agrupamento de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo e encurta distância. A imprensa, a rádio e a televisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante da civilização impecável? À frente desses empórios resplendentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo. Perguntando a ele, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Através da questão 793, constante do livro dos Espíritos, dele recolheu a seguinte resposta: reconhecê-las veio pelo desenvolvimento moral. Crede que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas, obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhores e selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer civilizado, senão quando de vossa sociedade houverem banido os vícios que as desonram e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Até então, tereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas, irmãos, rememoremos a advertência do Cristo, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparência de exterior. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é a luz em nossas mãos. Eu quase li essa na entrada. Era meio grande. É isso, né? Enquanto a gente não vê a todos, né? Ele dá o exemplo aqui. Enquanto você estiver achando que o presidiário tem que comer uma comida ruim, que não tem comida, tem que comer uma comida diferente, que tem que ser diferente. Até para fazer a caridade, né? Quando a gente vai fazer a caridade, a gente dá uma coisa assim,
ou que você não quer mais, ou Emprestado. que você paga mais barato, pega mais barato, compra uma coisa mais barata, porque aí você vai. Mas aquilo que para você não serviria, você dá para o outro. Então, isso tudo ainda não é uma civilização de moral elevada. Aí é uma civilização, como ele diz, né? Esclarecidos, mas não evangelizados, né? Então, é isso que a gente tem que tentar, né? Evangelizar. E aí, na semana que vem, você vai querer ler mais alguma coisa? É isso? Não, tá, Não? pode ir. Ele vai falar, nessa semana que vem, a fornalha vai a 1.200 graus, que aí nós vamos continuar no mesmo exercício, nós vamos falar do casamento, de criar filho, adolescente, de morar com a sogra, de grupo de WhatsApp, de jantares, de Natal, de Páscoa. Ou seja, vamos falar da fornalha pequena, né? Pequena, mas mais quente, com certeza. Com Aguardem, certeza. vamos aguardar. Encerrar? Então vamos lá. Vou encerrar com uma poesia do Cassimiro Cunha chamada Confraternização. Quem luta e confraterniza entrega-se com fervor, cada dia, cada hora, à sementeira do amor. Procura, acima de tudo, a força da simpatia, gerando fraternidade pelas bênçãos da alegria. E aquele que busca irmãos no entendimento em Jesus, conservará sempre aceso o dom da divina luz, negando sempre a si mesmo, de alma voltada ao porvir, disputa desassombrado o galhardão de servir. Perdoa 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, plantando a fraternidade e agindo sem recompensa. Ora por todos aqueles que o caluniam na estrada, recebe por benefícios a dor, o espinho, a pedrada. Ajuda sem distinção, não se afasta de ninguém, é grande sem perceber na glória do eterno bem. Evita o próprio destaque, mas considera contente o valor de cada esforço no esforço de toda a gente. Não se agasta, não se irrita, e no roteiro cristão estende sem descansar a luz e a cooperação. Não se limita a ensinar, exemplifica e executa, e encontra por toda parte irmãos de esperança e luta. Descobre na própria vida o sublime aprendizado em que lhe cabe atender ao Mestre crucificado. Irmãos, não vos esqueçais, toda a fraternização começa com Jesus Cristo, reinando no coração. Uma semana de muita paz, muita harmonia, muita luz aí para todos Se eu nós. quiser, semana que vem tem mais fornalha. Né? Então, paz, essa semana. Fiquem com Deus, paz e harmonia para todos. Tá.